que aconteça, ou... Deixa eu fechar esse processo aqui. Isso. Eventual travamento que aconteça, você me avisa, por favor. Tá? Dúvidas também naquele esquemão nosso de sempre. Bom, a gente terminou o último encontro falando sobre um movimento de constitucionalização do direito, né? Significa, então, como que essa ciência em específico, que é o direito constitucional, ele se desenvolveu ao longo do tempo. Nós vimos que foi uma jornada árdua, né? Passamos aí pelo constitucionalismo antigo, moderno, contemporâneo, a figura do neoconstitucionalismo. Salvo engano, encerramos aí. Então agora vem aquilo que a gente havia programado efetivamente para a nossa aula, que é a ideia de como surge o direito, né? Tratando aí efetivamente de algumas escolas, né? Que tentaram explicar ao longo do tempo a razão de ser ou a própria existência do direito. Então nós vamos da escola do direito natural, passando pela escola teológica, seria a escola histórica, né, do direito. Mas se tiverem com problema com relação a... Já começou a travar? Não tem problema. Eu espero. Me avisa a hora que voltar, por favor. Eba, voltou? Então, eu tive alguns alunos me avisaram que estão com problema para acessar a biblioteca e tal, mas daí eu remeto vocês a ver lá no departamento de informática da FIO, lá, o pessoal do TI, do NTEA, né? Mas eu tenho certeza que todos vão conseguir acessar. Só esses que estão tendo algum probleminha, por favor, entrem em contato lá. Tá? Então vamos que vamos. Bom, como nasce o direito? Né? Essa é a ideia inicial. Como nasce o direito? Bom, primeiro a gente tem que entender que o direito é essa ciência multidisciplinar. Né? Daí a razão pela qual, agora, nesse primeiro bimestre, nós estudamos algumas matérias como sociologia aplicada ao direito, filosofia aplicada ao direito, não é verdade? Porque o direito ele se serve de várias áreas do conhecimento. Desculpe. Sociologia, criminologia, antropologia, vocês estão tendo aula, né? Psicologia, para que isso tudo, então, possa compor um quadro maior. O estudo do direito ele não pode ser limitado só ao estudo da lei seca, né? Daquilo que está no código. É necessário que nós tenhamos uma visão um pouco mais ampla. Eu diria que talvez uma obrigação que o profissional do direito tenha é de ser culto, né? Ele precisa conhecer para muito mais do que apenas a lei e a jurisprudência. É claro que o foco da faculdade, né, a faculdade de Direito, nós vamos aprender sempre com muita ênfase as matérias jurídicas, efetivamente. No entanto, importante que vocês tenham em mente, não é? Eu diria que essa necessidade de adquirir cultura, tá? É muito mais gratificante, muito mais fácil até argumentar, porque o nosso instrumento de trabalho é a palavra, né? Tanto escrita quanto falada, e o argumento, a arte de convencer, que se sirva de argumentos sólidos, embasados, inclusive com dados culturais, de cultura geral, enfim, porque isso, na verdade, demonstra conhecimento de mundo, né?
muito além da média. Então fica uma dica aí, tá? Bom, falemos então daquelas escolas que tentam explicar a gênese do direito. A primeira delas é a escola justnaturalista, ou do direito natural. Pessoal, para essa escola justnaturalista, escola do direito natural, o direito, então, ele é esse conjunto de regras, de princípios e tal, de ideias, não é? Que são vindas ou são originadas na própria natureza humana, não é? E tomando aqui por base um pensamento teológico na época, no sentido de que o homem, como criação humana, para essa teoria criacionista, né? O homem como uma criação de Deus, perdão, uma criação divina, quando Deus criou o homem, não é? Já incutiu no ser humano uma ideia de direito. Então, Deus, quando fez o homem, lá, né, do barro, da costela do Adão, enfim, da costela de Adão foi Eva, né? Quando Deus fez o homem, então, ele já soprou, por assim dizer, no ser humano uma ideia de direito. Então, nós, segundo essa teoria, já nascemos com essa ideia de certo e errado, de justo e injusto, que vem diretamente porque somos frutos da criação divina. Então, veja, é um conjunto de regras e princípios que tende a ser eterno, que tende a ser imutável. Segundo essa teoria, a ideia de direito, de justo ou injusto, ela permaneceria a mesma desde quando o homem foi criado, há milhares de anos atrás, por Deus, no caso, né? Até o fim da humanidade. Tá? Então, isso tem origem na própria divindade. Turma, essa concepção, perceba que ela não é abandonada por completo. Não é porque me parece que isso efetivamente, essa ideia do que é certo e errado, essa ideia mínima de justiça, não é? É algo que nos acompanha, sim. Não é desde quando nós nascemos, por exemplo. Alguns valores universais, né? Sobre vida e morte, sobre liberdade, sobre tratamento justo, e não só nos seres humanos, tá? Algumas experiências mostram que essa ideia de justiça, ela está também presente, por exemplo, em alguns primatas, não é? Por exemplo, existe uma experiência que você pode, inclusive, achar no YouTube, acho que ela tem ela filmada, de dois macaquinhos, acho que dois macaquinhos da raça macaco prego, cada um em uma jaula. Eles apertavam uma campainha e o pesquisador dava uma fatia de pepino. Aí comia o pepino, ficava feliz. Aí apertava de novo, ganhava mais uma fatia de pepino. Até que uma hora eles estão fazendo a mesma coisa, os dois estão cada um do seu lado apertando a campainha. Um aperta a campainha e ganha uma fatia de pepino, outro aperta a campainha e ganha uma uva. Aquele que ganhou o pepino, ele fica ressabiado, ele já fica olhando. Mas vamos de novo. Daí eles apertam mais uma vez e aquele novamente ganha o pepino e o outro do outro lado ganha uma uva. Aquele que ganhou o pepino, ele joga de volta o pepino no pesquisador. Veja, isso é uma evidência científica provada, né, empírica,
que essa ideia de justiça ela está presente não só no ser humano, não é, mas também nos animais, certo? Então, essa concepção de um direito natural, da existência de um direito natural, ela surge lá na Grécia Antiga, né? Com Heráclito, Aristóteles, Sócrates, Platão, enfim, os filósofos da época, não é? E essa ideia foi transmitida depois para Roma Antiga também, onde, por exemplo, Cícero, né, o grande orador da antiguidade, ele expõe numa obra que ele escreveu a respeito dessa ideia de um direito natural, de um direito imutável, eterno e universal. Foi transmitido para Roma Antiga, Vitória. Roma Antiga. Como ele disse, só vou pegar um trechinho, né? Eu transcrevi um pedaço aí no material, mas só o finalzinho aqui, ó. Não é diferente hoje, nem será amanhã, mas sim lei única, eterna e imutável. Ela será para todas as nações e para todos os tempos. Olha só, não é o desejo de universalização desse direito. Então, uma história muito era muito travou. Eu vou contar quantas vezes vai travar hoje. Por enquanto foram 2. Voltou? Legal. Beleza. Então, ó, eu vou retomar. Esse trecho que eu li para vocês mostra, né, como que havia uma tendência de universalização desse direito natural para que o mundo todo o seguisse. Só que veja, o mundo todo na época era algo pequeno ainda, né? Era algo pequeno. O mundo, claro que o mundo de hoje é muito maior do que aquele dos romanos, dos gregos antigos. Mas se você parar para pensar e estudar alguns criminólogos, não é? Por exemplo, na Itália, existe um criminólogo lá, um estudioso da criminologia, que ele tem esse sobrenome aqui, tá aí no chat, o Garófalo. Ele diz que, na verdade, existem os crimes naturais. Aí, se você for pesquisar o que é o crime natural para esse pensador da criminologia, ele vai dizer o seguinte: crimes naturais são aqueles que sempre foram crimes e sempre serão crimes. Como, por exemplo, o homicídio, o roubo, o furto, né? São situações que, desde quando nós somos minimamente organizados enquanto espécie, são condutas condenáveis. E provavelmente continuarão sendo condutas condenáveis até o final dos tempos da humanidade. Exatamente. Os teóricos do justnaturalismo acreditavam que nós já nascemos com um senso de justiça ou de certo e errado. Ou pelo menos, Marina e turma, daquilo que é injusto. Porque eu acho que é muito mais fácil você reconhecer o seu sentimento de injustiça, não é? Do que aquilo que é justiça. Né? Quem de nós aqui em sala nunca se sentiu injustiçado pelo menos uma vez na vida? Né? E nós sabemos como isso é doloroso. É doloroso, porque geralmente o injustiçado ele sabe que está certo, ou acredita piamente que está certo, e mesmo assim está sofrendo uma injustiça. Então esse sentimento já nos acompanharia aí desde a nossa existência, desde o nosso nascimento. Porque, repito, Deus, segundo a teoria, né, Deus sopra, não é essas ideias
de direito e de justiça. Pois bem, essa é a escola do direito natural, que nós vamos ver depois, por exemplo, quando estudarmos direito constitucional, ainda vai ter, não é, alguma fala a respeito do justnaturalismo, tá bom? Depois, na sequência, nós temos a escola teológica. Pessoal, a escola teológica, ela é muito próxima da escola do direito natural, tendo aí como única ou como uma grande diferenciação o fato de que, para a escola teológica, o direito não é mera inspiração divina. Na verdade, para a escola teológica, o direito ele é efetivamente escrito, dado pelo próprio Deus. Quando você pensa, por exemplo, na ideia do cristianismo e aquele fato narrado no Antigo Testamento, não é? De que Moisés subiu no monte e lá Deus escreveu, não é? A sarça ardente, né? Assim, Deus escreveu ou ditou para ele os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos compõem, não é, o direito hebreu antigo. Então veja, o direito também é um conjunto de princípios, regras, ideias que são eternas e imutáveis, mas a grande diferença entre uma escola e outra é que no caso da escola teológica, foi o próprio Deus que escreveu e entregou para os homens naquelas tábuas de pedra, não é, que Moisés trouxe quando desceu do monte. Então, aqui a gente vê, primeiro, uma presença do cristianismo muito grande, né? Mas até antes, se você... Isso, a ideia dos faraós, dos reis, no Egito Antigo, na Babilônia, né? Se você pensar, por exemplo, no Código de Hammurabi, né? Que o rei Hammurabi era uma representação da divindade na Terra. Claro que não é essa mesma divindade Jeová, né? São outros deuses que regiam lá a religião do povo babilônico, inclusive politeísta, né? Mas você vai sempre ver, então, a presença de alguém representando Deus, por assim dizer, como porta-voz, não é, de Deus, e afirmando que as leis que regem determinado local naquela época são efetivamente inspirações, ou melhor dizendo, são mandamentos trazidos direto pela divindade, tá? Pessoal, essa escola teológica, ela tem como origem, não é, os líderes políticos, como bem lembrado pela Marina, né? Esses líderes político-religiosos, como Moisés, Hammurabi, Manu, Solon na Grécia, não é? São pessoas que se colocaram como verdadeiros intermediários entre a humanidade e Deus, tá? Até porque nessa época existia uma confusão entre o político e o religioso, né? Era tudo meio misturado. Quando nós tivemos a ascensão do cristianismo no mundo, não é? Esse estudo do direito se voltou basicamente para aquilo que depois foi chamado de Bíblia, não é? Onde o texto sagrado cristão traz ali as regras de convivência, tá? Mas são sempre manifestações da vontade de Deus, E aí, dentro do próprio cristianismo, várias pessoas, não é, passaram a se dedicar
ao estudo da lei, dessa lei vinda de Deus, né? Como, por exemplo, São Tomás de Aquino, né? Que trouxe aí 3 ideias de direito. Ele, em certa medida, condensou, né, 3 visões desse fenômeno jurídico. Primeiro, ele falou do direito divino, que é baseado nas escrituras, né, e nos atos normativos dos papas, porque lembra, o papa é o sumo sacerdote, né, o papa é aquilo que liga a humanidade a Deus. E nós sabemos que o papa e os bispos, arcebispos, cardeais, eles têm por hábito há muito tempo publicar textos normativos baseados nas escrituras, como interpretações das escrituras, né? Dessa forma, então, esse direito natural, tudo isso é de imagem, né? O divino. Travou de novo. Vou marcar aqui mais um risquinho. Hora que voltar, você me avisa. Voltou. Até que tá travando e voltando logo, né? Então, ó, nós estamos com 3 travadas. Tá? Então, Marina, exatamente. Na verdade, eu sou até um pouco suspeito para falar disso, tá? Mas, na verdade, não só a Bíblia você não pode levar ao pé da letra. Eu diria que tudo na vida você precisa de um olhar crítico, né? No sentido de questionamento. Questionamento, claro, sempre um questionamento respeitoso e aquela coisa toda, mas nunca aceitar de plano aquilo que é dito, tá? Muito menos, por exemplo, nas minhas aulas. Não é à toa que eu disse para vocês no último encontro que no último e primeiro, né, que essa é uma aula aberta, tá? Para que todos possam participar e eventualmente expor a sua visão de mundo, tá? Mas a Bíblia, em certa medida, ela acaba sendo interpretada muitas vezes, na imensa maioria das vezes, ao pé da letra, ao pé da letra. E daí, ao invés de ser um livro que liberta, ele acaba sendo um livro que aprisiona, né? Mas vamos lá. Então então eu dizia para vocês, tem o direito divino, já expliquei, o direito natural, que é essa mesma concepção anterior que nós falamos, ideias universais e eternas do que é justiça. E o São Tomás de Aquino também dizia sobre o direito humano. Como assim o direito humano, professor? O direito humano feito pelos seres humanos, mas sempre com base, não é? Nos princípios do direito divino e do direito natural. Então, o direito feito pelos homens nessa época, e segundo São Tomás de Aquino, teria que ser um direito revelador da vontade divina. Tá? É claro que aqui nós estamos ainda caminhando de forma muito lenta para essas ideias de poder legislativo, né? Isso, exatamente, Vinícius. Seria como se eles fossem uma constituição, em termos genéricos, não é? Para o ser humano, algo que vai reger a vida dos seres humanos, dos homens, né? Mas é claro que ainda nós não temos poder legislativo desenvolvido, não temos ainda nenhum poder judiciário desenvolvido. Aqui nós estamos falando ainda de uma época na qual o rei, né? O rei comandava. Então veja, Vitória, quando o rei cria uma lei, já que ele era tudo, né? Ele era o legislador, o administrador e o juiz, em muitos casos.
quando o rei cria uma lei e impõe essa lei para a sociedade, ele está fazendo isso por quê? Porque ele recebeu uma inspiração divina e ele, enquanto ser humano, traduziu essa inspiração e entregou para a sociedade. Por isso dizer um direito humano. Tá? Embora houvesse os religiosos, os clérigos, não é, que também se dedicavam a uma atividade de interpretação das leis divinas. Mas a última palavra em termos de impor a lei para a sociedade vinha do rei. E vocês lembram, claro, dessa relação íntima na Europa, não é, antiga, sobre essa relação íntima do rei e da igreja. Notadamente depois do aparecimento e do desenvolvimento da Igreja Católica, não é? Então, era rei quando recebia a coroa, e a coroa era entregue pelo Papa. Qual que é o simbolismo disso? Não é? Quer dizer o que o Papa, representante de Deus na Terra, entrega a coroa para uma pessoa escolhida por Deus. Não é? A divindade escolheu aquele fulano que ocupa o trono. Né? Entendeu agora? Ficou melhor? Agora, o mais emblemático, não é, turma? E por isso que eu falo que a gente sempre tem que tentar compreender e criticar no que for possível, é que uma pessoa escolhida por Deus, não é? O rei, o representante, escolhido pelo representante de Deus, e assim também uma figura divina, causava tanto sofrimento, não é? Para as pessoas que eram seus súditos. É difícil de entender isso, não é? E como as pessoas aceitaram isso por tanto tempo, né? Até a Revolução. Legal, podemos ir adiante? Estão me ouvindo bem? Estamos falando a mesma língua? Tá tranquilo? Tudo certo, tranquilo. Maravilha. Ó, eu vou perguntando, não é porque eu duvido da inteligência de vocês, não. É porque, para que não haja dúvidas que fiquem para trás, tá? A terceira escola é a escola racionalista. Professor, Pois não. quando você fala de escola, seria as várias maneiras de interpretar o direito, desde o surgimento dele, é isso? Isso, as escolas que eu chamo, na verdade, são as correntes de pensamento. Ah, tá. Obrigada. Imagina. Como que é o nome dessa última, professor, que você falou? Racionalista ou contratual? Isso, Marina. Tinha, não. Tem ainda gente que vende terreno no céu, tá? Mas se tem quem vende é porque tem quem compre, não é isso? Estou colocando aqui, ó, a terceira escola, racionalista ou contratual. Turma, aqui, em termos de desenvolvimento intelectual da humanidade, então nós temos assim, ó, vou responder o Felipe e vou dar seguimento, tudo junto. Então nós temos as escolas que nós podemos chamar, na verdade, de correntes de pensamento ou mesmo teorias. Então eu tenho a escola ou teoria do direito natural ou do justnaturalismo, tenho, perdão, a escola ou a teoria da teologia ou teológica, e tenho a escola racionalista ou teoria racionalista ou contratual. Bom, aqui, turma, existe um avanço em termos intelectuais da humanidade, que na época a humanidade era Europa, praticamente, né?
onde nós chegamos a um momento histórico muito importante, que vocês certamente já ouviram falar, que é a época do iluminismo, tá? Esse movimento iluminista, ele é um movimento de ruptura com os padrões impostos pela igreja. É um momento, como o próprio nome diz, de racionalismo. O que significa dizer que até o momento do iluminismo, do renascimento, não é? Nós tínhamos Deus como centro das discussões. Então, quando nós falamos em direito, por exemplo, Deus está no centro da conversa. Então, na época da escola do justnaturalismo e da escola teológica, quando se pensava uma ideia de regras e princípios para regular a vida em sociedade, a primeira palavra que vinha à mente das pessoas era Deus. Essas regras devem vir de Deus. Como ninguém sabe a vontade de Deus, algumas pessoas se autoproclamaram intérpretes dessa vontade. Tá bom? Pois bem, quando nós chegamos no momento da teoria racionalista, tudo é pecado, né? Tudo é pecado, lembrado. Por isso, talvez a força coativa, né? Voltou? Voltou, maravilha. Então, tudo era pecado, não é? Tudo Deus ia castigar. A pessoa ia queimar no inferno, aquela coisa toda, o capeta, né? Todas essas figuras lendárias aí. Então, quando nós chegamos no momento da escola racionalista, o ser humano já passou a questionar esse tipo de coisa. O ser humano já passou a ter um olhar crítico. Não é? Pois não. Tá. O ser humano já passou, então, a ter um olhar crítico para esses dogmas da igreja. E assim sendo, ele começou a pensar o seguinte: olha, será que Deus tem que estar no centro? Né? Será que o ser humano... Eu desliguei. Tomei a liberdade de desligar. Será que só Deus pode estar no centro? Será que o ser humano não pode ter vez, não é? Nessa conversa toda? E, por exemplo, ser o centro das discussões? Então, agora, nós temos um movimento que sai da teologia, não é? Ou do teocentrismo. Você sabe que esse radical teo quer dizer Deus, né? Então, sai do teocentrismo, quer dizer, sai de um pensamento de Deus no centro, e nós vamos para o antropocentrismo, um pensamento no qual o homem está no meio. Então, eu peço desculpa se eu for repetitivo, estou contando coisas que vocês já conhecem, mas não custa lembrar, não é? Então, esse movimento, ele ficou muito claro nas artes, que foi chamado de renascentismo, não é? Os pintores agora, os grandes pintores, por exemplo, ao invés de pintarem só as imagens sacras, Jesus Cristo, Nossa Senhora, enfim, os santos, passaram agora a pintar, e na pintura fica muito claro isso, passaram a pintar o ser humano. E mesmo quando eles pintavam as imagens sacras, já não era mais com aquelas roupas pesadas, não é? Nós já vimos imagens dessa época
de santos, do próprio Jesus Cristo, por exemplo, só com uma faixinha de tecido, né? A representação pintada de um tecido sobre a genitália. Então, passou a ser, em certa medida, uma arte mais ousada. E também passou-se a pintar as próprias pessoas. O que antes era considerado uma heresia. Tudo era para Deus. E agora o ser humano fala, não, nós queremos um pouquinho para nós também. Né? Dentro do pensamento intelectual, isso se chamou iluminismo. Porque, lembra, a humanidade vivia a Idade das Trevas, naquela Idade Média. E quando nós temos o movimento iluminista, é justamente essa ideia de iluminar o conhecimento, de iluminar a razão e de chamar o homem a pensar por si só. Isso foi um passo importantíssimo. Alguns chegaram a ser caçados, por exemplo, salvo engano, agora talvez eu não lembre o nome do cientista certinho. Eu não sei se é o Copérnico ou Galileu Galilei, que dizia o seguinte, olha, não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. E na época, o tribunal eclesiástico dos religiosos falou o quê? E ele foi convidado para uma reunião para dizer se era aquilo mesmo que ele pensava, e se fosse, ele certamente seria queimado vivo, ou se ele se retrataria, e ele, que não é trouxa nem nada, falou, não, peraí, eu estava enganado. Né? Ele mentiu. Desculpa? Desculpa interromper, é que a Larissa mandou no grupo que a internet dela caiu e ela não está conseguindo entrar mais. Tá, é o Copérnico, né? Ô, Júlia, você manda o link para ela, fazendo um favor? Mando. Beleza. Vou mandar já. Obrigado, viu? Foi o Copérnico, né? Obrigado, Lívia. Então, veja, é claro que os cientistas foram caçados, não é? Mas mesmo assim, o conhecimento, ele é feito água, né? Ele vai se amoldando aí e consegue se desenvolver. Tá? Então, nós vemos o florescimento das ideias de Newton, Copérnico, o próprio Galileu, não é? Vemos também, depois, isso tudo no campo da astronomia e da física, né? Avanços no campo da matemática, as próprias artes, a engenharia. Tudo isso, então, é o florescimento do conhecimento humano. E por que a Idade das Trevas? Porque a ciência era muito desenvolvida na Grécia e na Roma Antiga. Mas quando houve a ascensão, e eu não estou falando isso porque eu odeio a Igreja Católica, não é nada disso, tá? Eu sou criado dentro de uma família hipercatólica e tudo mais. Mas quando a ascensão da Igreja Católica, desses dogmas teológicos, todo esse conhecimento dos antigos foi esquecido. Ou melhor, foi escondido. Né? Daí dizer que era uma idade das trevas e agora o iluminismo. Por óbvio que o iluminismo tem como raiz a leitura dos clássicos antigos, né? Então aí, turma, passou a se desenvolver essa ideia de um direito que não vem de Deus, de um direito que vem da razão humana, né? E aí nós temos filósofos super notáveis, hiper conhecidos de cada um de nós, como, por exemplo, o Hugo Grossio, né, já no século XVII, que é o Direito da Guerra e da Paz, que ele escreveu, esse De Iure Belli a Pax, que é uma obra importante. Depois, Thomas Hobbes, que escreveu Leviatã, também importante, que é uma forma de enxergar como a sociedade se forma em torno do direito, ou vice-versa. John Locke, né, Montesquieu, com o espírito das leis. E aí, o ápice nesse aspecto, nesse tema, que é Jean-Jacques Rousseau,
na França, com a obra do contrato social. Então, vamos lá, Laine, vou explicar. Vamos lá. Boa pergunta. Né? Até agora eu só fiquei falando de história e não falei nada de direito, né? Então, veja, todas essas obras, todos esses pensadores, cada um deles contribuiu para uma ideia geral de que eu tenho duas espécies de direitos. O direito natural, veja que mesmo aqui ainda não se nega o direito natural, de tão marcante que ele é. Então eu tenho o direito natural, aquele conjunto imutável de regras, eterno, que é sopro divino, só o sopro. Tá? E, por outro lado, esses pensadores conceberam a ideia de um direito positivo. O que é o direito positivo, ora bolas? O direito positivo, turma, é aquele criado pelo homem, efetivamente, que sai de dentro da mente do homem, sem influência direta da igreja, para ficar bem tranquilo de você entender. Na igreja aí com I maiúsculo. Então, veja, quanto ao direito natural, ele continuou sendo aquela mesma concepção, tá? Então, não sei, Júlia, porque não apareceu para mim o convite aqui. Professor, é que ela disse que acabou a energia na cidade dela, então ela não está conseguindo entrar por isso. Ela pediu para avisar. Ah, entendi. Daí aí não consegue mesmo, né? Legal, beleza. Obrigado. Aí, agora a força voltou. Show. Porque tá fazendo tempo feio por aí. Então, veja. O direito natural continua aquele mesmo que nós já estudamos, não é? Só que esse direito natural, para esses racionalistas, e aqui eu vou me corrigir, para os racionalistas, o direito natural não é de Deus. O direito natural também é do homem, num sentido que diz o seguinte: olha, o ser humano tem por natureza física, genética, uma ideia básica do que é certo e errado. Já vem no pacote do ser humano. Claro que eles não falavam em genética na época, né? Mas já vem do pacote da natureza humana, quando chega no planeta Terra, já chega aqui no mundo, já traz consigo, não é, essa ideia de certo e errado, justo ou injusto. Me parece que com bastante razão, já que nós demos o exemplo, por exemplo, dos primatas, não é? Que tem também essa concepção, ainda que bastante primária, né? Bastante inicial ainda, incipiente, mas eles têm também essa ideia do que é certo e errado. Por que esse direito natural da escola racionalista é permanente e imutável? Porque é da natureza racional do ser humano, em qualquer lugar do planeta, saber, por princípios, o que é certo e errado. O que eu estou querendo dizer é que essa teoria não diz que todo mundo é bonzinho. Não é isso, tá? Se você estudar Hobbes, por exemplo, ele vai falar que o ser humano é mau por natureza. Já se você estudar Rousseau, Rousseau vai dizer que o ser humano é bom por natureza. O que eu estou dizendo é que todos nós, por natureza, por princípio, sabemos o que é certo e errado. Tá? Então vamos lá. Vou repetir devagar, para quem quiser anotar. Então coloca assim, ó. A origem do direito natural não é mais Deus, mas sim a razão humana.
Continua. E é permanente e imutável porque o homem tem a mesma racionalidade em qualquer lugar e em qualquer época. Esse é o direito natural. Foi pedido o direito positivo, nós já vamos falar. Agora, vamos para o direito positivo. Eu vou falar primeiro e depois, se for o caso, eu falo devagarinho para você anotar. Professor, Vai. depois de racionalidade é o quê? Que eu me perdi. A mesma racionalidade é que foi insight. Eu não lembro agora. É fruto da racionalidade humana e é imutável e permanente em qualquer... Ah, tá aqui, ó. Porque o homem tem a mesma racionalidade em qualquer lugar, em qualquer época. Tá bom, obrigada. Beleza. Tá aqui no chat, Gabriela. Obrigada. Legal. Muito bom. Turma, o direito positivo, por sua vez, ele é fruto daquilo que foi chamado de pacto social. Pacto social. Ou contratualismo, né? O que isso quer dizer, turma? Claro que não existe um contrato de papel, né? Não é um contrato real, mas é uma ficção, tá? É uma teoria de que as pessoas em sociedade elas assinaram um contrato para que essa vida em sociedade fosse minimamente organizada. Então, veja, a partir do momento da teoria contratualista, a ideia é a seguinte, ó. O homem, nos seus primórdios, ele era selvagem, né? Ele depois passou a viver em tribos, e essas tribos lutavam por território, lutavam por caça, lutavam por recursos naturais, não é? Para ter um melhor desenvolvimento. Muitas dessas tribos ainda eram nômades, né? Viviam vagando pelo território. Depois de um tempo, o ser humano ele se fixou na terra, ele descobriu que ele plantava a semente e ali crescia a plantação e ele não precisava mais ficar mudando de lugar. Isso tudo o homem precisou aprender, hein? Né? Então hoje a gente está aqui no nosso computador com internet, aguinha gelada, né? Ainda tem coragem de olhar para cima e falar, ai, né? E reclamar da vida. Veja, por tudo que a nossa espécie já passou. Mesmo depois que o ser humano se fixou na Terra, ainda continuava a barbárie. No sentido de que, se não houver o mínimo de regras, como Hobbes dizia, John Locke dizia, John Locke na Inglaterra dizia, o homem é o lobo do homem. Veja como que fica evidenciada essa natureza maldosa do ser humano, né? Ele mata, ele rouba o seu semelhante. Daí a necessidade de regras. Mas as regras sem força coativa não servem de nada. Concorda? Você já deve estar vendo em ED ou vai ver, não é? A coercibilidade do direito. Coagir, não é coagir, né? Desculpa. É uma força de coerção, de usar a força para impor a vontade do direito. Então, o ser humano, para que pudesse ter força nessas regras, ele então primeiro elege um soberano e depois isso vai se mudando, né, vai se transformando e esse arranjo social vira aquilo que são chamados de os primeiros estados, né? Estados nacionais.
por exemplo, a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, a unificação da França, que antes eram territórios menores que se juntaram e formaram um país. O que essa teoria diz é o seguinte: nós, em sociedade, entregamos um pouco da nossa liberdade para o Estado, para que o Estado seja o guardião da paz social. Então, a partir desse momento de uma ideia contratualista, que não necessariamente surgiu com esses caras, mas eles passaram a enxergar a sociedade desse jeito, né? Então, o que significa dizer que quando alguém, por exemplo, me roubar, eu já não vou até a casa da pessoa e me vingo. Se alguém mata um filho meu ou um parente meu, eu não passo a mão numa espada, numa faca, enfim, seja lá o que for, e vou até o agressor e mato esse cara. E daí a família dele vem e me mata e fica um círculo interminável de violência. Não. Nós entregamos para o Estado esse poder de punir e esse dever de punir. Então, a partir dessa ideia, quando alguém sofre uma agressão, travou? Voltou? Tá sem áudio. Jura? Com áudio ou sem áudio? Mas então, né? Então, tá com áudio. Sem. E agora, meu povo? Estamos juntos? Voltou, legal. Então vamos de novo, 100% de animação, hein? Não deixa a peteca cair. Só para eu terminar o raciocínio e daí eu retomo, tá? Ó, então quando a sociedade então disse, olha, do jeito que tá não dá para ficar, daqui a pouco acaba a humanidade de tanta vingança que tem, um matando o outro. Vamos então, dentro dessa organização do Estado, claro que isso não foi consciente, né? Eu só estou traduzindo. Vamos então entregar para o Estado o poder de manipular a vingança e o dever de aplicar o direito. Então, a partir desse momento, quando alguém, por exemplo, mata o outro em sociedade, não é a família do morto que vai lá se vingar, mas é o Estado. Então, agora, é uma ideia de uma vingança organizada, praticada pelo Estado. E aquela ideia de olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, que era lá do Código de Hammurabi, também ficou claro que não era muito boa. Então agora, quando uma pessoa mata, ao invés dela ser morta, ela recebe uma pena de prisão. Tá? Veja como isso representa um avanço em termos de organização social. Tá? E é claro que isso vai depois se especializando para todas as áreas do direito. Mas, segundo essa tese contratualista, isso tudo é direito positivo, no contratualismo. Segundo essa tese contratualista, turma, eu já vou retomar, para quem quer anotar, o direito positivo existe para evitar a vingança privada. O direito positivo existe para organizar a sociedade em suas diversas áreas. Mas aí é que está. O direito positivo, ele deve respeitar aqueles princípios do direito natural.
Portanto, o direito positivo é uma sistematização e aplicação prática do direito natural. Tá? Então, para arrematar, e eu volto, para arrematar, nós deslocamos o direito da figura divina para a figura do homem. Homem enquanto espécie, né? Do ser humano. Turma, então, o que eu disse para vocês antes dessa última travada? Que na escola contratualista ou racionalista, nós temos aquele movimento do iluminismo, tá? Do iluminismo, que levou o ser humano a despertar a sua razão e questionar os dogmas religiosos, trazendo, ou melhor, tirando do centro a figura divina e colocando a figura humana. De forma que agora a maior preocupação é o ser humano em si. Claro que Deus não ficou esquecido, não foi abandonado, mas a preponderância ainda a preponderância passou a ser o homem, o ser humano. E daí se desenvolveram as obras dos pensadores contratualistas. Tá? Como, por exemplo, Hobbes, Locke, o próprio Hugo Grocio, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, com o espírito das leis, né? E a partir de então, dentro do racionalismo, a concepção de direito é dividida em duas categorias. Aquela do direito natural, juspositivista, dos princípios e regras eternos, imutáveis, universais, só que agora eles não vêm de Deus, eles vêm da própria razão humana, da razão, que também é uma razão universal, não é? E a outra categoria de direito é o direito positivo. Então, veja, para quem quer anotar sobre direito positivo, eu vou falar devagarinho agora. O direito positivo é fruto do pacto social. Que é um pacto fictício, celebrado pela humanidade para possibilitar o convívio social. Significa que o indivíduo abre mão de parcela da sua liberdade para que o Estado com E maiúsculo, hein? Para que o Estado possa defendê-lo quando agredido, vírgula, ocasionando uma resposta organizada. Professor, para que o Estado possa defendê-lo? Quando agredido, ocasionando uma resposta organizada para que o Estado possa defendê-lo quando agredido, ocasionando uma resposta organizada e pautada
nas regras do direito natural. De modo que o direito positivo tem como fundamento o direito natural. Beleza? De forma que o direito positivo tem como fundamento o direito natural. Pessoal, na verdade, pelo fato da aula estar sendo gravada, eu não tenho muito por hábito fazer ditado, sabe? Em sala de aula presencial eu faço. Mas como a aula está sendo gravada, né? E daí, então, acaba que para mim, inclusive, até novo fazer isso, tá? Mas beleza, vamos que vamos. Do jeito que vocês acharem melhor, eu faço. Para mim, não tem problema nenhum. Bom? Não estou me queixando, na verdade. Estou só comentando. Foi feita uma pergunta. Tem alguma diferença entre pacto social e contrato social? Não. Pacto e contrato são sinônimos. Tá? Beleza. Então, se alguém pegou o que eu ditei aí na íntegra, eu peço que compartilhe com os colegas aqui no chat, tá? Se você também está usando isso para complementar o seu material que eu mando em arquivo editável, eu fico bem feliz, né? Porque você pode tanto isso lá, né? Legal. Pois bem, turma, é claro que isso são passos evolutivos, não é? No sentido de que a ideia sobre o que é o direito e de onde ele vem vai se desenvolvendo. Nem no Word, Andressa, você está conseguindo entrar? Eu coloquei um arquivinho de Word lá com o meu material aqui, na verdade. O Word eu consigo entrar, mas aqueles outros lá eu não consigo também. Isso, que vai ter que ver depois lá no TI lá, né? Isso. Mas por enquanto, você me acompanhando com o material do Word, tá ótimo. Você não vai perder nada. Fica tranquila. Comigo, o aluno nunca perde. Só tem vantagem. Tá certo? Quilômetros de vantagem, né? Joia, turma. Desculpa, abobrinha. Então, só alguns dados, não é? Se você parar para pensar na ideia do Thomas Hobbes, que está aí em cima, ó, no Leviatã, nessa página, não é? Ele concebe o Estado como um verdadeiro monstro. É uma visão um pouco mais drástica das coisas da época. Não é aquele Estado monstruoso que está pronto para atacar o indivíduo. Por outro lado, se você estuda com Montesquieu, o espírito das leis, né, dali você tira uma lição valiosa, que foi a ideia da divisão dos poderes. Tudo isso aqui é contra o absolutismo, hein? Isso aqui é pré-Revolução Francesa, tá? Então, na época, ainda era o regime absoluto. O rei era tudo. O rei Sol, lá da França. Na Inglaterra também tinha desmandos, não é? Onde o rei nunca erra. Todas essas ideias. Montesquieu já dizia o seguinte: todo aquele que exerce o poder de forma absoluta tende a dele abusar. Então, eu não posso ter uma figura só que representa a atividade legislativa, a atividade executiva e a atividade judiciária. Eu preciso separar isso. Então, Montesquieu foi um dos primeiros que vislumbrou um poder legislativo separado do executivo, separado do judiciário, cada um cumprindo uma função dentro do Estado. Para quê? Para que eles não abusem do poder. Tá? E depois, se você tiver a curiosidade de ler a obra, é domínio público, você encontra de graça na internet, todas essas que eu falei. Por exemplo, a obra do Rousseau, não é? Com a famosíssima obra Contrato Social,
onde ele explica de forma muito detalhada como esse contrato funciona. E ali na obra dele, você também tem uma visão muito clara da atuação do direito natural. Né? Quando ele diz lá que todos os homens nascem iguais em liberdades e direitos. Olha que bacana isso, que bonito, né? Dito há séculos atrás. Essa preocupação com a dignidade do ser humano não é de agora, não é novidade. Se vocês me permitirem, na verdade, me parece que agora é um retrocesso. Parece que esse século XXI é o século do egoísmo, do individualismo, não é? O que não acontecia nessa época. Mas tudo são ciclos, né? Ondas. Tem o pico e tem a parte de decaída, tá? Então, veja, essa é a escola ou teoria contratualista, super importante para todos nós, não é, enquanto espécie. E daí o bônus que eu prometi é a teoria ou a escola histórica do direito. Aqui, turma, exatamente, pô, bem lembrado, né? Pena que não dá tempo de ver tudo isso, né? Você está falando do Bauman, né? A modernidade líquida, o amor líquido, enfim, tudo na ultra velocidade, na ultra modernidade, né? Mas muito bem lembrado, né? Zygmunt Bauman morreu, acho que no ano retrasado, né? 92 anos, só me engano. Escreveu muito e muito bem, por sinal. Leitura obrigatória também. Tá? Vamos falar da escola histórica, turma? Ó, na escola histórica, ela é surgida na Alemanha, tá? Começo do século XIX. E final do século XVIII, começo do século XIX. Né? Você vai ver lá, por exemplo, como um dos protagonistas, um dos grandes autores, um sujeito chamado Frederico, aqui está traduzido, né? Frederico Charles de Savigny. Pessoal, esse pensador, ele é de suma importância para o direito, não só no seu aspecto sociológico, mas também no seu aspecto técnico. Até hoje, por exemplo, em direito civil, a presença dele é muito forte em direito civil. Até hoje, quando nós estudamos alguns institutos do direito civil, como, por exemplo, posse, propriedade, nós visitamos as teorias de Savigny. Então, é um autor que merece todo o nosso respeito e toda a nossa atenção, não é? Quando estivermos lendo teorias desenvolvidas por ele, tá? Existem pensadores que realmente marcam o direito porque eles escrevem sobre vários ramos diversos e são ensinamentos assim tão precisos, tão bem criados, não é? Tão fundamentados que nós seguimos até hoje, tá? Pontes de Miranda, Savigny, Jelinek e tantos outros que nós não conseguimos escapar deles, acho que ainda bem, né? Pessoal, essa escola histórica, ela tem como uma característica muito marcante o fato dela negar o direito natural. É como se ela dissesse assim, veja, não posso falar que existe um direito natural, mesmo que esse fruto da razão humana, que seja eterno e imutável e universal, porque a humanidade não é imutável. O indivíduo humano, o ser humano, o homem e a mulher humanos, eles não são imutáveis, eles não estão engessados, não são estátuas. É natural. E daí, não falando do direito natural, mas é típico do ser humano esse comportamento dinâmico
esse comportamento evolutivo no sentido de estar sempre em constante mudança, tá? Então, veja, ao invés dessa escola histórica, e me parece que talvez com muita propriedade, essa escola histórica, ao invés de ficar se perguntando o que é o direito, ou de onde o direito veio, veio de Deus, veio da mente do homem, não. Essa escola histórica típica do pragmatismo alemão, ela diz o seguinte, ó, ao invés da gente perder tempo nos perguntando de onde o direito vem, não é mais fácil nós analisarmos a história da humanidade e a relação do direito com ela? Ou seja, não é mais fácil nós entendermos como o direito se forma nas sociedades? E aqui levando em consideração que cada grupo social é único, com características únicas, culturais, linguísticas, religiosas, e isso influencia a produção jurídica. Concorda? Ora, assim, exemplos que são até óbvios, peço até desculpa, mas é claro que o direito brasileiro tem um processo de formação diferente do direito praticado nos países que adotam o Islã, não é? Ou dos países nórdicos da Europa, ou dos nossos irmãos, os irmãos do norte, dos Estados Unidos da América. São processos de formação social, não é? Que são diversos em cada um desses grupos que eu citei. Logo, como que é possível dizer que existe um direito universal, eterno, imutável? Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos se admite pena de morte em alguns estados. No Brasil já não se admite, exceto uma raríssima exceção, né? Então, como é que eu posso dizer, sob a ótica do direito natural, que isso é universal, se os Estados Unidos, cada vez que executam um condenado, afrontam esse direito? E não é uma pessoa, é o próprio governo, o próprio Estado que está afrontando, né? Então, me parece, gostaria de ouvir de vocês, que essa escola histórica, ela tem alguma razão naquilo que prega, né? Muito mais do que estudar o direito de forma seca, fria, é necessário, e não é à toa que nós estamos aqui numa aula de sociologia aplicada ao direito, vou puxar agora, não é? A brasa para o meu peixe. Não é à toa que nós precisamos ter uma base mínima de estudo de sociologia para compreender o fenômeno jurídico que nós vamos estudar. Isso é pré-requisito em quando você for estudar qualquer ordenamento jurídico, né? Então, veja, essa escola histórica, ela estabelece que o direito é o produto de um processo histórico. Não vem da divindade, não vem só da razão humana, mas daquilo que foi chamado de consciência coletiva dos povos, que em alemão é chamado de Volksgeist, né? A pronúncia deve estar horrível, né? Mas, enfim, né? Volks, né? É povo, e Geist é o espírito, né? Uma consciência o quê, Por isso professor? tem aquele filme Poltergeist. Né? Oi. Como que é a consciência o quê? Estou anotando aqui. A consciência coletiva dos povos. Aí tá no material lá, ó. Vou pôr aqui, ó. O alemão. Volksgeist. Espírito do povo. É claro que esse espírito coletivo de um povo, ele não nasce da noite para o dia, né? Ele é fruto de um caminhar evolutivo, histórico, social, daquele grupo em específico. Né? Por exemplo, a formação de uma consciência sobre o que é o povo brasileiro,
falando aqui entre nós, né? O Brasil levou séculos, né? São séculos de evolução no sentido de afirmação de costumes, jeito de ser, jeito de entender o mundo, né? Que certamente não é o mesmo do povo alemão, muito menos do povo francês, porque cada um tem o seu próprio espírito coletivo, o seu espírito do povo, tá? Depois a gente vai ver com Durkheim um pouco disso também. Então, veja. Ele traz aqui uma comparação que é muito didática. De forma que o direito, ele tem um processo de formação tão espontâneo, tão evolutivo, naturalmente falando, como a própria língua, como a própria linguagem, né? O desenvolvimento das linguagens de cada povo é um processo evolutivo. O mesmo acontece com o direito. Então é algo que, em certa medida, nem foi tão sentido assim, né? Em termos de percepção. Nem se percebeu esse direito que estava surgindo, se formando. Mas é possível percebê-lo enquanto um produto. Não vou dizer um produto final, porque o direito nunca para de se desenvolver, mas enquanto um produto que, após tempos de evolução, pode ser percebido. Né? Por exemplo, o direito brasileiro, ele vai, junto com o Estado brasileiro, se desenvolvendo, junto com a nossa língua, que alguns chamam de português brasileiro, né? Junto com o nosso português, foi se distanciando de Portugal. Não é que à época exerceu algum controle sobre nossas terras, quando o Brasil era colônia, mas depois, a partir da independência, passou a ser desenvolvido um espírito próprio de povo brasileiro, né, que se revela pelas nossas manifestações culturais, pelas nossas manifestações religiosas. O Brasil é um país predominantemente cristão, né, pela nossa linguagem, que se afastou do português de Portugal, e o mesmo com o direito. O direito brasileiro tem características próprias, tá? Que refletem um pouco também de nós, enquanto povo, né? Enquanto coletividade brasileira. Tá? Uma característica, na minha opinião, do direito brasileiro, a vasta produção legislativa. Né? Ela é muito pulsante, ela é muito pujante. Não leu, estão querendo reformar a Constituição. Né? E se você pegar, por exemplo, um outro país que foi colônia, os Estados Unidos, e lá você vê uma estabilidade constitucional maior, mas isso não quer dizer que seja melhor ou pior, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é característica mesmo da sociedade. Tá? Então, o Savigny entendia o seguinte: o direito, ele não é dado, ele não é um presente divino ou um presente da razão. O direito é uma construção. É uma construção. Notadamente, quando você fala de direitos humanos atualmente, não é? Existe uma autora, ela é judia, radicada nos Estados Unidos, ela se chama Hannah Arendt. Estou pondo aqui, ó, para você. Tudo é dica de leitura, viu? Essa filósofa norte-americana, né? Ela é judia, mas ela terminou os estudos nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, porque ela fugiu da Segunda Guerra, né? Ela diz exatamente isso. Quando nós falamos de direitos humanos, especialmente, são aqueles direitos que foram pensados para proteger o ser humano.
ela diz exatamente isso. Os direitos não são um dado, são um construído histórico. Vai lá, Maria. Maria Santos pediu a palavra? Não? E isso, a própria Hannah Arendt fala dessa banalização do mal, né? E justamente porque os direitos humanos, notadamente, eles são tudo bem, tranquilo. Como os direitos humanos são uma construção histórica, um edifício que se construiu, por assim, um edifício de direitos, para usar uma metáfora, nada impede que um regime, um governo, nada impede, né? E realmente, desculpa dizer assim dessa forma franca, né? Mas nada impede que um regime venha e destrua esse edifício de direitos. Olha o que aconteceu na Segunda Guerra, né? Como que houve essa banalização do mal, esse preço completo da humana. Né? Diga se voltou. Voltou? Travando. Hora que voltar, por favor, me avisem para a gente arrematar esse encontro. Voltou? Ótimo. Então, eu só terminava o raciocínio dizendo que, segundo essa teoria da banalização do mal, né, que a Hannah Arendt também trabalha, se hoje os direitos existem porque foram construídos, nada impede uma desconstrução desses direitos, né? E claro que o mundo, né, em termos de Organização das Nações Unidas, enfim, tenta evitar a todo custo que isso aconteça. Mas a cadela do fascismo sempre está no cio. Não é essa frase famosa que foi dita ao final da guerra? É preciso sempre cuidar, tá? Para que algum regime, algum governo, algum país não queira se atrever a destruir esses direitos do seu povo, tá? Bom, então, turma, para a gente arrematar e já fazer a chamadinha, o Savigny diz o seguinte: ao invés de um direito universal, genérico, cada povo, em cada época, tem o seu direito e a sua concepção de direito, tá? Que é uma expressão da evolução histórica de cada um desses povos, em cada um desses lugares do planeta Terra, tá? E claro que essa evolução varia de acordo com os costumes e os traços culturais de cada uma das sociedades que compõem a humanidade. Com relação a isso, turma, existe alguma dúvida? Nenhuma. Eu achei importante trazer esse bônus da escola histórica, porque na próxima aula nós vamos estudar o direito sob o olhar dos sociólogos, né, dos estudiosos Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. E você vê que a teoria de Karl Marx, tanto econômica quanto pensando no direito sociológico, jurídica, toda a teoria dele é calcada naquilo que ele chama de materialismo histórico, que é justamente o reconhecimento de que cada povo, em cada lugar e em cada época, tem a sua noção de como a economia deve funcionar, de como o direito deve funcionar. Tá? Então, isso foi uma... Tem a ideia da mais-valia também, né? Não vai dar tempo de entrar na mais-valia, eu acredito. Né? A ideia de mais-valia, alienação, valor, né? Da própria
da própria financiarização que ele previu, né, e agora está acontecendo no século XXI, mas eu acredito que não vai dar tempo de aprofundar nisso tudo, tá? Embora sejam teorias que eu recomendo muito a leitura, porque elas nos esclarecem bastante, não é, o atual estágio da sociedade, tá? Beleza? Passemos então para a nossa chamada, se não houver dúvidas. Podemos? Tá. Vamos lá. Começando. Margarete Martins, eu peço que escrevam o presente no chat aí, tá? Não? Alice. Andressa Ferreira, né? Andressa Rosa. Aurélio. Bianca. Carmelinda. Daniel. Jonatas. Eric. Esther. Felipe. Travou na chamada, é brincadeira, né? Felipe tá aí? Beleza, já vi. Gabriela. Fernanda. Gabriele Pazinato. Giovana Campos. Henrique. Isabela. Júlia. Júlio. Júnior. Cauã. Laiene. Larissa. Lívia Mira. Lívia Azevedo. Faltou uma Larissa aqui. Eu chamei a Larissa Aparecida e faltou a Larissa Gabriele. Desculpa. Estão aí as duas. Então, Lívia Mira, Lívia Azevedo, Lucas, Luiz Miguel, Maria Eduarda Vieira, Maria Eduarda Oliveira, Maria Eduarda Silva, Maria Eduarda Ferreira, Maria Helena. Tá aí? Não? Marina Copi. Maria Antônia. É verdade. Faltou mesmo. Bem lembrado. Obrigado. Presente, Nicolas dos Santos. Paulo Fernando. Rômulo Augusto. Samuel. Beleza. Thaís. Vinícius Anardo. Yasmin Bueno. Leonardo Justo. Turma, antes de falar tchau, quero agradecer pela presença e quero dizer que eu não